Vamos ficar de pé. E eu gostaria que você fechasse seus olhos e nós pudéssemos orar, tá? Vamos conversar com o Pai. Vamos adorar ao Senhor. Papai, que alegria, que privilégio, Senhor Jesus. Vamos estar aqui reunidos em família, entre amigos, entre irmãos, podendo adorar ao Senhor. Uma noite especial, onde nós vamos aprender juntos o significado, o sentido do Natal. Se o Senhor nos dá a oportunidade de estar aqui, é porque nós somos privilegiados, presenteados por Deus. Glórias seja dada ao Senhor. Rendemos toda ação de graças a Ti. Mais um ano vencido, diante de tantas batalhas, dificuldades, durezas. O Senhor nos chamou até aqui nesta noite. Possamos estar com os olhos, os ouvidos, o coração, a mente aberta, para poder receber algo do Senhor, compreender e sair daqui diferente da forma com que nós entramos, resplandecendo a glória do Senhor aonde nós estivermos. Abençoe as nossas vidas, ó Pai, a nossa casa, o nosso trabalho, esta igreja. Quebranta o coração do Teu povo, ó Pai. Quebranta o coração feito pedra. Possamos nos derramar na presença de Ti, como verdadeiros adoradores do Senhor. Tire a venda dos nossos olhos, ó Pai. Se o Senhor não limpar, é impossível adorar o Senhor. Nós sempre estamos priorizando outras coisas. E sabemos das dificuldades, ó Pai, que é de ser cristão neste mundo, em pleno século 21 que nós estamos vivendo. O que nós clamamos é pela presença, orientação maravilhosa do Senhor, nos guardando, nos protegendo, nos direcionando em tudo que vamos fazer. Seja o Rei, seja o centro neste lugar, Senhor Jesus. Nos coloque ao pó, ó Pai, para sabermos que sem Ti nada podemos fazer. Não importa, ó Pai, o dinheiro, as finanças que temos, se o Senhor não estiver presente, de nada vale. O que vale um homem ganhar o mundo, Senhor, e perder a sua alma? Tenha misericórdia de nós, que nesta noite nós possamos sair daqui alegres, felizes, celebrando ao Senhor, compreendendo, aprendendo mais de Ti. Seja o Rei neste lugar, seja o centro nas nossas vidas, ó Pai, na adoração. Quebranta o coração de todos nós, possamos compreender tudo que nós vamos fazer aqui, prestando culto racional, da mesma forma, ó Pai, buscando a presença cada vez mais do Espírito, em nome de Jesus. Ora vem, Senhor Jesus, seja feita a Tua vontade neste lugar. Nós apresentamos tudo que nós vamos fazer, a palavra, os louvores, a minha vida, a vida do Lucas, a da Ellen, a todos nós que estamos aqui presentes. Obrigado, Senhor Jesus, porque Tu és Rei, e o Senhor nos chama para um compromisso verdadeiro, não somente superficial, mas para navegar em águas profundas, pois é onde há mudança de vida. Obrigado, Jesus. E nessa noite nós queremos mergulhar mais profundo contigo e sair daqui diferentes, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos adorar ao Senhor. Hoje essa é a hora da
canção? Essa canção está em Romanos, o apóstolo Paulo que escreveu ela, e diz que porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Tudo que fazemos, não se esqueça desse versículo, porque dele e por ele. Aonde você vai, porque dele e por ele. Aonde você toca, o que você fala, o que você faz, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. A nossa vida, finanças, dons, talentos, é para ele, em nome de Jesus. Deus seja louvado, amém? Deus seja louvado, Deus seja louvado, Deus seja louvado neste lugar. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Te agradecemos, ó Pai, pela alegria, pelo privilégio de estarmos aqui reunidos. Obrigado, Senhor, por nos chamar, por estarmos juntos aqui, quebrando o nosso coração, assim como nós acabamos de cantar agora. Que a glória seja dada a Ti, louvores sejam dados ao Senhor, a honra seja dada a Ti. Obrigado, Pai, por este privilégio. Nós apenas queremos estar mais próximos de Ti. Não conseguimos, ó Pai, não conseguimos. Muitas vezes estamos caindo, escolhendo outras coisas, outros lugares. Tenha misericórdia de nós, Senhor. O coração quebrantado, o Senhor não rejeita. E que nós possamos verdadeiramente clamar
uma mudança de vida, um direcionamento da parte de Deus, o abrir dos nossos olhos, um coração rasgado, lágrimas caindo verdadeiramente, fome da parte de Deus, orar mais, ler mais, compromisso sério com o Senhor, mudança de vida. É o que nós queremos nesta noite, ó Pai, através da ministração que vai ser feita agora. Parabéns, Senhor Jesus, abençoe a todos nós. Louvado seja o nome do nosso Deus, em nome de Jesus, amém. Amém. Deus seja louvado. Quando eu tive a intenção e Deus me conduzindo a fazer este culto hoje, nessa data, né? No dia 23 de dezembro, o insight, o desejo do meu coração é para que as pessoas, os cristãos, os novos na fé, os que estão começando, ou você que tem uma longa caminhada já, pudesse nesta noite, nós não vamos fazer ceia, como muitas vezes acontece nas igrejas, não vamos fazer virada, nada disso, mas a minha intenção aqui é poder trazer uma palavra para você de aprendizado. Nós vamos aqui nessa noite quebrar alguns pensamentos, algumas fortalezas que foram colocadas dentro da sua mente diante da sociedade, do que nós aprendemos quando criança, e do que nós fomos crescendo e fazendo. Então eu quero quebrar algumas barreiras que está dentro de você e inserir coisas novas, baseado num alicerce forte, numa rocha poderosa que é o Senhor Jesus. Então nós vamos ter muita palavra de Deus hoje, e pela graça e a misericórdia nós vamos sair daqui desta noite aprendendo. Eu quero poder ensinar algo para vocês que talvez vocês nunca ouviram, e com um pensamento diferente. Talvez a gente até tenha isso no subconsciente, sobre o Natal, e poder fazer a diferença onde nós estivermos nesse final de ano e de agora para frente, tá bom? Então, o tema foi sugerido e chamativo, né? Natal, falar sobre o Natal, falar sobre as festividades. Nós, hoje, dia 23, é a primeira vez que nós estamos fazendo um culto de meio de semana. Se Deus assim permitir, o ano que vem nós vamos começar a ter culto de meio de semana, na quinta-feira. Será um culto um pouco diferente, mais voltado para a oração, com louvor, apresentando os pedidos de oração, e nós vamos estar cada vez mais próximos. Então hoje é o primeiro culto que nós fazemos aqui, fora do domingo. E esse culto é especial porque nós estamos numa data especial. E falar do Natal é algo incrível, né? Uma data maravilhosa. Eu acho que não tem um que não goste desta data no final do ano. A cidade fica mais bonita, as casas ficam mais bonitas, as pessoas ficam mais receptivas, com o coração mais mole, gosta de ajudar mais, o clima fica diferente. As igrejas têm uma tendência a falar sobre esse tema normalmente no final do ano. E é um mês que, segundo a história, vocês vão entender mais na pregação de hoje, essa data foi voltada para que nós pudéssemos falar de Jesus. O mundo falar de Jesus. Então o Natal é algo maravilhoso, que nos encanta, que nos move a economia, sim, porque todos nós aqui estamos comprando algum presente, fazendo algo e mexendo para nos reunir e fazer uma ceia e chamar os familiares, ainda com todas essas restrições. De alguma forma nós queremos fazer algo, uma lembrança para alguém. Isso é maravilhoso. Tem uma canção, todos, se não cantaram, eu acho que todos aqui já cantaram essa canção, mas se não cantaram, pelo menos já ouviu a letra dessa canção. Eu vou ler para vocês, prestem atenção. Não vou ler na forma melódica, não vou cantar, mas vou ler na forma de poesia, e vocês vão saber que canção que é.
olha a letra dessa canção. Não é uma canção evangélica não, tá? Preste atenção. Então é Natal. E o que você fez? O ano termina e nasce outra vez. Então é Natal, a festa cristã, do velho e do novo, do amor como um todo. Então, bom Natal, e o ano novo também, que seja feliz quem souber o que é o bem. Então é Natal, para o enfermo e para o são, para o rico e para o pobre, num só coração. Então, bom Natal, para o branco e para o negro, amarelo, vermelho, para a paz afinal. Então, bom Natal e um ano novo também, que seja feliz quem souber o que é o bem. Essa canção todos já ouviram, já cantaram, né? Canção composta por um Beatle. John Lennon compôs essa canção e ela ficou super conhecida no Brasil na voz de Simone. E há muitos e muitos anos, chega nessa época do ano, a gente sempre coloca essa música, né? É a play garantida do final do ano, nas rádios, nas lojas. E o Natal é a época mais incrível. Vocês já leram ou ouviram a canção sobre essa ótica? Nessa paz, compreendendo a letra. Que letra incrível, irmãos. Vocês já pararam para pensar nessa letra? Que incrível. E não é uma música do meio evangélico, composta por um músico. E ele fala aqui de uma festa cristã, em que abrange todos os povos, independente de raça, da nacionalidade, do status social dele. E como sendo a época mais incrível do ano, era para ser a época também mais incrível para se lançar sementes. Não estou falando de sementes financeiras, sementes de palavras boas, de incentivos, de ajudas, mas semente do verdadeiro sentido do Natal, que é poder falar de Cristo Jesus para alguém. Coisa que talvez nós não fazemos ao longo do ano, pela correria, pela incompetência nossa, pela timidez, pela falta de cuidado, conhecimento, de busca. Nós passamos o ano correndo atrás de muitas coisas. De repente chega Natal, alguns têm presépios, outros não. A gente começa a abrir os enfeites e a gente lembra: uau, existe um Deus que desce do seu trono de glória, onde a Bíblia fala que ele era adorado por anjos e querubins, e vem a esta terra, sente dores, fome, sede, e passa por lutas, dificuldades, como um ser humano. Nós estamos falando de Jesus, irmãos, 100% Deus, 100% homem. E essa época, que era para ser a mais incrível do ano, a mais que as pessoas estão mais receptivas para receber algo, estão sedentas, as oportunidades batem a porta, seja num ambiente de trabalho, numa festa da sua empresa, numa troca de presentes que você fez na sua empresa, no ambiente da sua família, não importa, a oportunidade bate a porta de todos. Aliás, a Bíblia fala todos nós, não restringe somente a pastor e líder, ide a todos e pregando o evangelho. E o Natal é a época mais incrível, irmãos. O porém, que essa época incrível é trocado por outras coisas. Nós trocamos a oportunidade de lançar sementes por um péssimo testemunho. Seja onde nós estivermos, nós não conseguimos representar Jesus da forma correta. E o verdadeiro sentido do Natal vai ficando cada vez mais esquecido, na gaveta, empoeirado, como os presépios ficam guardados o ano todo. E esse Jesus, que era para estar escancarado nas nossas vidas, está guardado na gaveta sombria das nossas vidas. E aí eu quero poder apresentar para vocês
e eu gostaria que vocês estivessem agora com os ouvidos bem atentos. Eu quero pegar uma marreta, no bom sentido, e quebrar alguns paradigmas na sua vida, alguns pensamentos que você talvez cresceu e aprendeu e sempre acreditou que fosse assim. E agora você vai ver à luz das Escrituras, da revelação, da palavra de Deus, a verdade sobre o Natal. E em nome de Jesus, irmão, saia daqui tomando posse disso, compreendendo com autoridade, e aonde você pisar os seus pés, você possa saber e defender o nome de Cristo, o que é o Natal. Então vamos quebrar alguns pensamentos, alguns paradigmas que talvez você tenha pensado aí e acreditou durante anos. Sabe o primeiro paradigma que eu quero que você pense? É o seguinte: Jesus não nasceu no dia 25. Alguém sabia disso? Aliás, ele não nasceu nem em dezembro. Vocês sabiam disso? Como assim? Vamos para a palavra, Lucas capítulo 2, verso 8. Nós vamos quebrar alguns pensamentos, paradigmas, e nós vamos depois construir algo forte, em cima e baseado numa rocha. Vamos ver sobre isso? Lucas capítulo 2, verso 8, diz assim, olha só que incrível para a gente compreender isso que eu estou falando para vocês sobre a data e o nascimento de Cristo. Lucas capítulo 2, verso 8 diz assim: havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. Somente isso. A Bíblia não relata o dia, não está escrito explicitamente, dia 25, não é a data. E pela palavra, apenas esse versículo aqui, nós já imaginamos, deduzimos e acreditamos que ele também não nasceu em dezembro. Nesta época do ano, na região em que nós estamos falando ali de Israel, nessa época do ano agora é um tremendo frio, terrível. E nesta época, estamos relatando aqui uma passagem bíblica em que Jesus havia nascido. Pastores estavam nos campos à noite. E nessa época do ano lá, é impossível ter pastores nos campos à noite, devido ao alto, muito frio, as temperaturas extremamente baixas naquele lugar. Além do recenseamento e algumas outras informações, os teólogos deduzem que Jesus nasceu entre agosto e outubro, novembro. Provavelmente seja a data em que Cristo, o Jesus, nasceu. Então, dia 25 de dezembro não é a data em que o Senhor nasceu. Uma segunda coisa que eu quero que você pense e quebre os paradigmas é o seguinte: não foram reis que levaram presentes para o Senhor. Você sabia disso? Que não foram os reis? Aliás, não eram nem 3, como a tradição diz. E a tradição, principalmente a igreja católica, né, deu até nome para esses reis: Baltazar, Gaspar e Melquior. O segundo paradigma que eu quero quebrar para vocês: não eram reis. E aliás, não eram 3. Vamos para a palavra? Vamos lá, Mateus capítulo 2, verso 1 e 2. Nós precisamos aprender primeiro, para depois ter propriedade para falar. Mateus capítulo 2, o verso 1 e 2, e vocês vão ver que não eram reis e não eram 3. Vamos lá? Diz assim, Mateus capítulo 2, verso 1 e 2. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, preste atenção agora, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. A palavra diz que não eram reis, eram magos. Essa palavra mago aqui eram pessoas sábias, provavelmente as
astrônomos, pessoas que conheciam muito sobre estrelas, sobre os céus, e eles eram guiados através dessa estrela de Belém aqui, que foi mostrada a eles, anunciada. Então, quando nós falamos que reis, não eram reis, eram magos, e a Bíblia não fala a quantidade, nós pensamos que eram 3, devido aos presentes, né? Ouro, incenso e mirra, mas a Bíblia está no plural. Poderia ser 10, 15, 5, 20 sábios que estavam em uma caravana, talvez, rumo àquela estrela que apontava para o nascimento do Messias. Olha que interessante. Vamos quebrar mais um paradigma. Os magos não encontraram Jesus na manjedoura, como mostra nos presépios, né? Os presépios sempre mostram, né? Os magos, e agora você sabe que é mago, não eram reis, e eles encontram Cristo ali, principalmente nos presépios, na manjedoura. Os magos não encontram Jesus na manjedoura, irmãos. Aliás, ele não era nem mais um recém-nascido. Vamos para a palavra? Mateus capítulo 2, que você está aí, agora vai para o verso 11. Mais um paradigma que vai ser quebrado aí diante de você. Mateus 2:11 diz assim: ao entrarem na casa, não é no estábulo e nem viram a manjedoura. Jesus aqui estava na casa, provavelmente a casa de algum parente, ou algum lugar que José já tinha conseguido para estar, saiu daquele lugar do nascimento e foi para esta casa que a Bíblia relata aqui. Então os magos encontram Jesus em uma casa, não mais no estábulo, e vendo Jesus na manjedoura. Vamos lá. Ao entrarem na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra. Jesus então não estava mais na manjedoura. E eu disse também que ele não era mais um recém-nascido bebê. E vocês vão ver agora. Vai para o verso 7 do Mateus capítulo 2, volta um pouquinho, verso 7. Diz assim: então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Vai para o verso 16. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matassem, preste atenção agora, todos os meninos de 2 anos para baixo, em Belém, nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido dos magos. Segundo essas informações aqui, os magos não estão encontrando Jesus na manjedoura, no estábulo. Maria, José e Jesus estão em outro lugar, em uma casa, e Jesus aqui provavelmente estava com 1 ano ou mais, quando eles encontram, devido a esta informação aqui, que Herodes manda matar as crianças de 2 anos para baixo, e a estrela que havia já aparecido, e de repente ela desaparece em um determinado tempo, e este tempo foi o tempo em que Jesus já se recém-nascido e crescido. Esses são alguns paradigmas que nós crescemos e aprendemos, e a gente vai carregando, porque nós ouvimos, nós vimos. Só que quando nós vamos na palavra, nós vamos estudando, nós vamos aprendendo que não é tudo aquilo que nós ouvimos quando era criança e não conhecíamos. Aliás, a palavra diz que conhece a verdade e ela traz a liberdade. E aí fica uma pergunta: qual é a origem do Natal? Você saberia responder, irmãos? Se eu desse a oportunidade para você responder para mim, qual é a origem do Natal? Você saberia responder qual é a origem? Vamos aprender junto? Amém? Só para vocês entenderem, Natal, a palavra Natal significa nascimento. Nascimento, novo.
algo que nasceu. Então nós podemos falar que o Lucas, há 7 anos atrás, teve um Natal do Lucas, um nascimento do Lucas, assim como as crianças que chegam. Natal significa nascimento. Porém, nós aprendemos a palavra, o significado da palavra, Natal, nascimento. Mas e a origem da festa? Por que nós celebramos dia 25 de dezembro? Qual o significado? Por que tudo isso? Eu não sei explicar, pastor. E agora? Vamos aprender. Para vocês entenderem um pouquinho, irmãos, o Natal ele teve origem em festas pagãs. É isso mesmo, em festas pagãs, que eram realizadas na antiguidade, com povos antigos. Os povos da antiguidade, eles celebravam uma festa, chamava solstício de inverno, era a mudança do inverno, e ali eles celebravam. E os povos da antiguidade adoravam todos os tipos de deuses, inclusive um deus sol. E nesta época tinha uma festa que eles celebravam, e a festa se chamava Saturnália. Olha só, era referência a Saturno. Vai compreendendo o que eu estou dizendo para vocês. Então, uma festa pagã, em que eles adoravam muitos deuses, os povos antigos, vários deuses, adoravam um deus sol. Esse deus sol estava representado dentro de uma festa nessa época do ano, e essa festa chamava-se Saturnália. Vai percebendo? Tudo isso acontecendo nos povos antigos. Porém, enquanto isso, o mundo correndo, uma pequena religião estava crescendo de uma forma extraordinária, que era o cristianismo. E o cristianismo crescendo de uma forma extraordinária, sendo propagado e falado aos 4 cantos do mundo. E aí, os fiéis de Roma queriam arranjar uma festa para fazer frente com essas comemorações pagãs que existiam na época. E aí foi onde colocaram o nascimento de Cristo para o dia 25 de dezembro. Eles pegam a data de 25 de dezembro, que era a data comemorativa daquelas festas pagãs, e para fazer frente com essas festas pagãs, com uma religião que estava crescendo avassaladora, eles pegam a data então, o nascimento de Cristo, e inserem no dia 25 de dezembro. E aí somente a partir do século IV, para vocês terem uma ideia, é quando o cristianismo torna-se a religião oficial do Império Romano. Religião oficial do Império Romano. É a partir daí que as festas pagãs invertem e uma festa cristã toma frente. Somente a partir do século IV, de uma festa pagã, século IV se inverte para uma festa cristã. Aí você fala, uau, e agora? E nós cristãos? E nós cristãos, como que devemos fazer? O que acontece? Por quê? Irmãos, se algo que era usado de uma forma errada, festas pagãs, agora a partir de agora é revertido, inverte-se, e nós temos grande, lembra quando eu falei no início, a oportunidade de usar essa época do ano para semear de uma forma extraordinária a palavra de Deus. E desde o século IV nós estamos tendo essa oportunidade, ano após ano, no mínimo uma vez por ano, o mundo parar e falar de Jesus. Com a minha cabeça, o conhecimento e a maioria dos pastores, igrejas, nós não vemos problema nenhum em celebrar o Natal. Sabe por quê? Nós vamos ver agora o texto base, e eu quero que você abra em Lucas capítulo 2, e vocês vão ver a celebração do Natal de Cristo. E nós vamos compreender mais ainda, nós vamos nos aprofundar agora. Nós aprendemos o significado, quebramos algumas barreiras, e agora vamos construir em cima de um alicerce, de uma rocha poderosa,
que é o Senhor Jesus. Lucas capítulo 2, a partir do verso 1, e nós vamos ver que incrível essa história que provavelmente você já leu. Vamos lá? Lucas 2, a partir do verso 1, pegue a sua Bíblia aí, nós vamos ler bastante versículos, preste atenção na história do nascimento de Jesus. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam para sua cidade natal, a fim de alistar-se. Assim, José também foi da cidade de Nazaré da Galileia para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito. Envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia pastores que estavam nos campos próximos, e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, eu estou lhe trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Isto lhes servirá de sinal: encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais Ele concede o seu favor. Quando os anjos o deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos os que lhe fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Aleluia. Essa é a história mais detalhada do nascimento do Senhor. Essa história também é contada no Evangelho de Mateus. E é incrível, irmãos, a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, aponta para o Senhor Jesus. Os primeiros capítulos de Gênesis até o final da Bíblia, nós encontramos falar de Jesus. O que está no Antigo Testamento, tudo aponta para Ele. Os sacrifícios, as ordenâncias, as leis, os rituais, com a vinda do Messias, tudo se cumpre nele. As leis, os mandamentos, os rituais, o tempo em que a Bíblia fica em silêncio do Antigo Testamento para o Novo Testamento, 400 anos sem profecias. Ali o Império Grego toma conta do mundo, a língua grega, os rituais, a forma grega de ser invade o mundo e prepara tudo para a chegada do Messias. O povo judeu aqui aguardava ansiosamente pela vinda do Senhor. Um povo que foi oprimido em guerras, outras nações destruindo e querendo tomar posse daquele lugar. De repente, o Messias, o Salvador, o Redentor chega à terra. E aqui nós encontramos os primeiros relatos de um Deus que estava nos céus, vem a esta terra, se entrega para que possamos ter acesso a Ele novamente.
E diante disso, irmãos, eu quero construir um fundamento com vocês agora, sobre essa rocha que é o Senhor Jesus. Sobre essa rocha que é o Senhor Jesus. Escutem algo. Se Cristo não for o centro, famílias estão destruídas. Se Cristo não for o centro, empresas estão arruinadas. Se Cristo não for o centro no ser humano, ele vai de mal a pior, cada vez mais dependente de medicamentos, com psicológico abalado e buscando forças em outras coisas que não tem mão para segurar nele. Se Cristo não for o centro de uma igreja, no coração de um pastor, no coração do cristão que senta para ouvir a mensagem, nós seremos apenas superficiais, casquinha de ovo, seguidores apenas, não teremos intimidade. E é a partir disso que eu quero que vocês compreendam o significado do Natal. Existem duas formas de você ver o Natal, irmãos. O Natal, nascimento, amém? Lembra da palavra Natal? Significa nascimento. O Natal de Cristo, nós encontramos na passagem bíblica que nós acabamos de ler, a celebração do Natal. Para responder essa pergunta, podemos celebrar o Natal? Podemos e devemos. Pastores que estavam num campo, anjos foram lá anunciar: eis que chegou, ele nasceu, o Messias, o Senhor. Celebraram o Natal de Cristo. Ou você pode ver o Natal de uma segunda forma, um Natal totalmente invertido, em que famílias vão estar reunidas, provavelmente amanhã, na sexta-feira, e sequer vão fazer uma oração, sequer vão lembrar do significado verdadeiro do Natal. Sabe por quê? Porque na maioria das vezes, tudo que eu falei agora para vocês, Cristo não é o centro. Nós estamos muito preocupados: que roupa vestir, como vai estar o cabelo, se eu vou estar cheiroso, maquiado, se todos vão estar bem aconchegados, se a comida vai estar bem temperada, se a bebida, o refrigerante vai estar geladinho. Mas nós nos esquecemos de dobrar os nossos joelhos, não somente no dia 24, e vocês vão compreender no final dessa mensagem, mas o Natal do cristão é diário, irmãos. É diário. É diário. No dia 24 nós apenas colocamos para fora aquilo que nós estamos consumindo, falando e vivendo semana após semana. Só que quando Cristo não é o centro, o Natal nós tiramos o presépio enferrujado de dentro dos nossos corações, e palavras sem sentido não se unem a Ele no céu. Então, para a gente aprender a primeira coisa, abra sua Bíblia em João capítulo 1, do verso 1 ao 5. Nós vamos passar agora alguns tópicos ponto a ponto para você entender. João capítulo 1, verso 1 ao 5. Diz assim, presta atenção, esse vai ser o primeiro ponto da construção do fundamento do Natal para nós. João capítulo 1, verso 1 ao 5 diz assim: no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Ela estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Primeira coisa que eu quero que você pense é o seguinte: o Natal, irmãos, quebra barreiras. O Natal quebra barreiras. O nascimento
o nascimento, o Natal de Cristo nascendo nos nossos corações, Cristo nascendo numa igreja, Cristo nascendo numa família, Cristo nascendo numa empresa, Ele quebra barreiras, irmãos. O Natal é a coisa mais maluca para o mundo lá fora quer festejar de todas as formas, é mais um feriado, vamos nos reunir, mas o Natal é loucura para os que estão lá fora, é loucura. É impossível para uma pessoa que não tiver os seus olhos limpos da parte de Deus, irmãos, ele nunca vai compreender isso, vai nos chamar de maluco, estarmos plena quarta-feira, celebrando, aprendendo as coisas de Deus, domingo após domingo, dia após dia, buscando conhecimento e levando as boas novas. Isso é loucura para o mundo, mas o Natal, ele quebra barreiras. A palavra diz aqui em João que ele estava, Jesus, no princípio de tudo, a palavra estava com ele, tudo foi feito por intermédio dele, a Bíblia aponta para o Senhor. Irmãos, se ele não for o centro, é impossível viver nesta terra, é impossível, é impossível. Essa semana, eu não sei qual dia, eu apenas vi várias reportagens, e eu busquei e assisti o trecho, então eu vi, tá bom? Várias reportagens estavam tratando, e aí eu fui buscar essa informação, realmente eu vi o vídeo, sobre aquele comediante Fábio Porchat. Não sei se vocês chegaram a ver essa semana, uma declaração dele. Ele estava naquele programa Roda Viva, da TV Cultura, e o Fábio Porchat, ele é ateu declarado, não acredita em Deus. Até o ano passado ele fez uns filmes cômicos, né? Ficou na Netflix, e deu um maior bafafá, né? Tribunal tirou, põe, deixa o vídeo, o filme deles, né? Uma série de coisas malucas. E na Roda Viva, no programa, ele declarou, uma das perguntas para ele foi que, como ele encara, né, parte da Bíblia, porque ele faz muita comédia com Bíblia, com personagens bíblicos. Ele tem um canal no YouTube e ele faz muita comédia com Bíblia e com personagens. E ele diz lá que, frases dele, abre aspas, quanto mais eu leio a Bíblia, mais ateu eu sou. E refletindo nisso, irmãos, para quem tem os olhos cegos e distantes do caminho de Deus, isso passa a ser uma verdade. Por isso que nós temos que clamar: Senhor, abra os meus olhos, abra os meus olhos, que a Bíblia diz que Ele chama aqueles que são dele, e as ovelhas ouvirão a voz do pastor. Só que enquanto nós estivermos cegos, irmãos, nós vamos acreditar em qualquer falácia desta terra, nós estaremos valorizando qualquer coisa, menos o que é mais importante para nós. E enquanto não houver um Natal verdadeiro, o Natal de Cristo nas nossas vidas, essas barreiras, essas colunas, esses impérios do mundo são colocados diante de nós. E lembra da semana passada, da passagem da pregação? Nós somos impossibilitados de prosseguir, de ir adiante. Por quê? Não houve um Natal na sua vida, não houve um Natal. Jesus não nasceu dentro do seu coração, não houve um nascimento, irmãos. E a Bíblia é a coisa mais incrível, mais incrível. Eu amo a Bíblia. Quando nós lemos o início aqui, o nascimento do Senhor, e nós começamos a aprender dele, e nós encontramos coisas incríveis e terríveis que aconteceram com ele. Quebra de barreiras, irmãos. O que ele fez, porque dele, por ele, nós cantamos agora aqui, o que ele fez para que nós pudéssemos ter vida. Ele foi rejeitado, ele foi tentado, Jesus foi ridicularizado, ele foi ameaçado, irmãos. Jesus não tinha casa, ele foi traído, ele foi abandonado, ele foi torturado, Jesus foi cuspido, surrado, açoitado,
perfurado por espinhos, e ele foi crucificado. E aquele lugar que era para nós, um Deus que veio a esta terra, se entregou por amor a nós. Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 2, verso 13. Nós vamos ver o segundo ponto agora. Mateus capítulo 2, o verso 13, diz assim: Mateus 2, 13 diz: depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e disse-lhe: levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Segunda coisa que eu quero que você pense é o seguinte: o Natal, o nascimento, traz mudança. Traz mudança de vida, irmãos. Jesus tem que trazer mudança de vida em nós. Se nós não mudamos de vida, é sinal que Ele não entrou em nossos corações ainda. E o Natal, o nascimento, o nascer, gera mudança. Quando nós paramos para pensar nessa passagem bíblica aí de Mateus capítulo 2, verso 13, nós encontramos José, Maria. Quantas mudanças aconteceram para ele. Uma jovem, adolescente, que se vê diante de uma grande responsabilidade. Um anjo aparece diante dela e diz: Maria, bem-aventuradas é tu. E ela terá o privilégio de carregar aquele que trará salvação para a terra, para o povo. Imagina a cabeça de uma jovem, e ela indaga: como assim? Como isso é possível? Para vocês compreenderem, naquela época, Maria estava prometida a José, não teve relações com ele. E José, quando soube de tudo aquilo, para não piorar a situação, a Bíblia diz que ele ia sair, ia fugir, ia abandonar, porque a situação era terrível naquela época. Para vocês terem uma ideia, quando uma mulher era prometida a um homem naquela época, e ela o traía na situação de noiva, havia 4 tipos de punições: ou ela era apedrejada, ou tacava-se fogo nela, ou era decapitada, ou estrangulada, enforcada. Acontecia isso. E José, sabendo de tudo isso, o anjo aparece diante dele e diz: José, calma, as coisas não são como você está pensando. E o Natal, ele traz mudanças, irmãos. Para os pastores que estavam no campo, cuidando do rebanho que estava lá, mudança de plano. Vamos lá ver o que tem nos falado. Imediatamente a Bíblia diz que eles foram e começaram a falar das boas novas, do que tinha acontecido. Irmãos, o Natal traz mudança. Faz uma reflexão na sua vida aí. Quantas pessoas você evangelizou esse ano? Quantas pessoas você teve a oportunidade de trazer uma mudança em você e na vida de outra pessoa? Jesus traz mudança, irmãos. Isso é o Natal. Isso é o Natal. Mudança de vida. Eu andava nesse caminho, agora eu ando para outro. Uma nova forma de ser. Natal é mudança. O mundo não é mais o mesmo com a chegada de Jesus. Existe um antes de Cristo e um depois de Cristo. O tempo, o cronos fica diferente com a chegada do Senhor, irmãos. Quebra barreiras, traz mudança. E o último, Lucas capítulo 2, o verso 25, a partir do verso 25. E olha que incrível isso. Olha que incrível. Lucas capítulo 2, a partir do verso 25, nós estamos caminhando para o final.
A partir do verso 25, diz assim: havia em Jerusalém, aqui Jesus já havia nascido, e ele estava sendo apresentado no templo, ok? Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: ó soberano, como prometestes, agora pode despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, a luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: este menino está destinado a causar a queda e o surgimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Era muito idosa, tinha vivido com seu marido 7 anos depois de se casar, e então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Nunca deixava, presta atenção, nunca deixava o templo. Adorava a Deus, jejuando e orando dia e noite. Tendo chegado ali naquele exato momento, deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Depois de terem feito tudo o que era exigido pela lei do Senhor, voltaram para a sua própria cidade, Nazaré, na Galileia. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. O último ponto que eu quero que vocês pensem é o seguinte: o Natal, ele traz esperança, irmãos. O Natal, ele traz esperança. Nós vimos aqui 2 relatos de 2 pessoas, Simeão e a profetisa. Simeão tinha em seu coração, diante de uma revelação que ele recebera, a esperança de ver o Cristo do Senhor. Ele não morreria sem antes ver o Redentor, o Messias, o Rei dos judeus na sua frente. Ele tinha essa certeza. A profetisa Ana, uma idosa, não saía do templo. Dia e noite ela passava ali. A Bíblia fala que ela passava dia e noite adorando ao Senhor, jejuando, passando tempo em comunhão com o Senhor. E quando ela vê, ela se alegra, como uma garota, sai para profetizar e falar as boas novas. Eis que o Redentor chegou, o Rei de Israel. E nós, qual é a nossa esperança? Será que a nossa esperança, irmãos, por Cristo não ter nascido em nós, o Natal, o nascimento do Senhor não ter ocorrido dentro do nosso coração, a nossa esperança está em outras coisas, em bens materiais, em conquistar mais, em ficar mais bonito, e nos esquecendo do que Simeão disse: Senhor, o que eu quero é contemplar a tua presença, contemplar. E nós não conseguimos passar 5 minutos diariamente contemplando, colocando louvor no quarto em secreto, adorando ao Senhor, lendo as Escrituras, clamando por sabedoria e dizendo: Senhor, o que eu quero é contemplar. Não me deixe partir desta terra sem contemplar e ver a tua face verdadeiramente. Para nós cristãos, irmãos, o Natal é a esperança de um mundo caído
que a esperança está em nós. Nós somos a Bíblia que as pessoas estão lendo, e aonde nós estivermos, nós estaremos levando essa esperança. Amanhã à noite você estará levando essa esperança. Na segunda-feira no trabalho, você levará a esperança aonde você estiver. O ano vai virar, o presépio vai ser guardado, mas que essa esperança não fique submersa na sua alma. Entra ano novo, passa-se os meses, que essa esperança permaneça em você. Seja fiel, meu irmão, seja fiel. O Natal, ele traz esperança para um mundo caído. A esperança ainda reina. Para finalizar, vamos ler a passagem das mais conhecidas. Fala para Isaías capítulo 9, e você vai ver uma das passagens mais conhecidas, profetizada centenas de anos antes do nascimento do Senhor. Isaías 9, no verso 1 ao 7. Vamos lá? Isaías 9. Essa passagem que nós vamos ler agora foi profetizada anos e anos antes do nascimento do Senhor. Olha que lindas palavras que é dita pelo profeta. Diz assim: contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar, junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas, todos nós, irmãos, viu uma grande luz sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegraram diante de ti, como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros, e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda bota de guerreiro usada em combate, e toda veste revolvida em sangue serão queimadas como lenha no fogo. Verso 6, preste atenção. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Aleluia. Essa profecia, irmãos, foi dita centenas de anos antes de Jesus nascer. E este menino que nasceu, celebrado mesmo com o início de uma data pagã, mas que pela permissão foi revertida, e a humanidade tem a oportunidade que pelo menos uma vez ao ano todos falarem Maravilhoso, Conselheiro, Pai da eternidade, Príncipe da paz, o Senhor, o Natal de Cristo, a esperança ainda reina. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Irmãos, tenham em mente o seguinte: para seguidores, existe uma data, 25/12. Mas para amigos íntimos do Senhor, existe uma pessoa que é celebrada todos os dias através dos nossos testemunhos. Para quem segue uma data apenas, tira os presépios todos sujos, depois do dia 26, guarda-se e esquece de tudo que foi dito ali. Mas para amigos, seguidores, pessoas íntimas do Senhor,
existe uma pessoa que é o Senhor Jesus. Existe uma pessoa. O Senhor Jesus é o Filho de Deus, que sendo rico, se fez pobre e veio nascer numa manjedoura, crescer numa carpintaria, morrer numa cruz e ressuscitar dentre os mortos para a nossa redenção. Todos nós aqui, se tivéssemos a oportunidade de escolher onde eu quero nascer, todos iam escolher Miami, Los Angeles, a mansão, a família mais rica desta terra, o melhor hospital, as melhores coisas. Jesus foi o único que tinha esse poder de escolher onde nascer, de que forma nascer, como nascer, o sentido, o significado. E ele escolhe nascer numa manjedoura, em um lugar simples. E os pastores que estavam no campo, aquelas pessoas as mais desprezadas da sociedade daquela época, são chamadas ali para ver ele em primeira mão e começar já a proclamar as boas novas. Deus não rejeita um coração quebrantado, irmãos. O Senhor não rejeita um coração. Deixe de lado seguidor, data apenas. A data existe, perfeito, celebremos. Mas para amigos e íntimos, o Natal de Cristo é uma pessoa celebrada diariamente através do nosso testemunho. Amém? Que você possa viver o Natal todos os dias. E aquela letra daquela canção que eu iniciei o culto. Então é Natal. E o que nós fizemos? E o que nós fizemos nesse ano? Vivemos o Natal de Cristo nesse ano de uma forma verdadeira? Qual é o significado do Natal para você, meu irmão? Qual é o significado do Natal? Qual é o significado? Possamos ser como Ele, semelhante a Ele. É o que nós fomos chamados nesta terra. Feche seus olhos, vamos orar. Papai, apenas queremos glorificar ao Senhor, agradecer por este final de ano, o ano que está acabando diante de tantos acontecimentos. Estamos finalizando com este culto, o Natal de Cristo, o Natal de Cristo, o nascimento, quebra barreiras, nos dá esperança, mudança de vida. Ajude-nos, papai, a vencer os obstáculos presentes e futuros. Sem o Senhor nada podemos fazer. Nada podemos fazer. Que amanhã nós possamos adorar, louvar, orar e apresentar ao Senhor a todos os cativos, as pessoas que sofrem. Pela graça, misericórdia, o Senhor possa visitar o máximo de corações. Que as famílias possam compreender o verdadeiro sentido do Natal. Não é uma data, mas uma pessoa celebrada todos os dias através de um testemunho. Bendito seja o Senhor Jesus, glorificado seja o Senhor. Amém.